alunas e alunos. Hoje eu volto com mais uma dica de direito penal. Vamos falar sobre categorias do direito penal, mais especificamente sobre a diferença entre direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Então, o direito penal objetivo é o conjunto de leis penais em vigor no país, como, por exemplo, o Código Penal e as leis extravagantes. Já o direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado, que pode ser subdividido em direito penal subjetivo positivo, que se traduz na capacidade que o Estado tem de criar e executar as normas penais, e o direito penal subjetivo negativo, que se traduz no poder que tem o Estado juiz de derrogar preceitos penais ou restringir o seu alcance, como, por exemplo, o controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Uma primeira observação importante: o direito de punir do Estado, ele não é absoluto, então ele não é incondicionado, ilimitado. Portanto, existem limites ao direito de punir estatal. Um primeiro limite ao direito de punir do Estado é quanto ao modo. Então, o direito de punir do Estado deve respeitar os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Mesmo nos casos em que o legislador se encontre constitucionalmente autorizado a editar normas restritivas, permanecerá sempre vinculado à salvaguarda de um núcleo essencial de direitos, liberdades e garantias do homem e do cidadão. Um segundo limite é quanto ao espaço. Então, em regra, aplica-se a lei penal aos crimes ocorridos no território nacional. É o que estabelece o artigo 5º do Código Penal. Claro, com aquelas exceções de extraterritorialidade previstas no artigo 7º do Código Penal. E um terceiro limite é quanto ao tempo. O direito de punir do Estado, ele não é eterno, como, por exemplo, a prescrição. Então, em regra, por mais grave que seja o crime, ele será prescritível, salvo aquelas hipóteses, aquelas exceções previstas na própria Constituição Federal. Uma segunda observação é que o direito de punir, ele é monopólio do Estado, ficando proibida a justiça privada. Inclusive, está tipificado no artigo 345 do Código Penal o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Uma terceira observação importante é que há um caso em que o Estado tolera a punição privada paralela à punição estatal, que é o artigo 57 do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73, que eu vou projetar para vocês. Então, olha o que estabelece o artigo 57 do Estatuto do Índio. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam de caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Então, esse seria então uma exceção ao monopólio do direito de punir do Estado. O professor Alexandre Salim entende que esse artigo 57 do Estatuto do Índio não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, portanto, para ele, nós não teríamos exceção. Uma pergunta que pode surgir para vocês é: e o TPI? Ele é uma exceção ao monopólio do direito de punir do Estado? Então, o TPI ele foi criado pelo Estatuto de Roma, que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico por meio do decreto número 4.388 de 2002, mas para a maioria da doutrina, em que eu posso citar o professor Rogério Sanches, ele não representaria uma exceção à exclusividade do direito de punir do Estado. E por quê? Porque o artigo 1º do Estatuto de Roma consagra o que nós chamamos de princípio da complementariedade, ou seja, o TPI será chamado a intervir somente se e quando a justiça repressiva interna falhar, se tornar omissa ou insuficiente. Então, é o que estabelece o artigo 1º do Estatuto de Roma que eu projetei para vocês. Então, olha o que estabelece. É criado
pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional. O tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Ok? Então, para a maioria da doutrina, ele não seria uma exceção. Claro, com a ressalva de que os professores Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina entendem que o TPI sim constitui uma exceção ao monopólio estatal do direito de punir, já que o agente seria submetido a julgamento por um órgão supranacional. Ok? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessa dica, me acompanhe nas redes sociais. Bons estudos e um grande abraço.